forma, é também constituído pelo conjunto dessas consciências celulares, que formam a consciência global de transmitir ao espírito as memórias e as conquistas e realizações de cada experiência reencarnacionista e de todas elas em conjunto, sempre alteradas conforme as transformações naturais da etapa vivenciada. É por isso que você jamais vai conseguir fugir de você. Jamais. Para onde você for, você vai carregar toda a bagagem. Na individualidade. Você hoje, na personalidade, tem as experiências emocionais e está arquivando nessas células perispirituais, juntando-se às outras vivências, e quando desencarnar, essa individualidade estará com mais informações da presente personalidade. Quem quiser estudar isso, pegue a obra Alquimia da Mente, do majestoso professor Hermínio Corrêa de Miranda. Um estudo da relação do cérebro com o espírito e dessas estruturas de consciência, da individualidade e da personalidade. Há momentos em Jesus que, quando você não sabe disso, você não sabe do que é que ele está falando. Quando ele diz assim, não foi ele que pecou. Quando ele diz não foi ele está falando de ele, persona. A individualidade foi quem realizou, mas ele não realizou, porque não foi Lourenço quem realizou. Lourenço é uma transitoriedade de uma persona. Lourenço não existe. É um rótulozinho com o nomezinho carimbado para a gente poder se conhecer, identificar e chamar. Há momentos em que a expressão de Jesus é com a individualidade, e há momentos que é com a personalidade. Isso a gente só vai entender se estudar essa construção. A majestosa consciência celular. Vamos lá, amigo. Os pensamentos que se originam no ser espiritual, à medida que se transferem para as áreas da sensação, da emoção e da ação, imprimem os seus conteúdos na referida célula de energia, que os executam na forma física, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. Como a nossa estrutura de individualidade carrega distúrbios emocionais inconscientes, porque nós somos movidos muito mais pelo inconsciente que pelo consciente. Mas muito mais, que é o resultado das vivências em forma de impulsos, de condutas, de decisões, as experiências todas. Porque onde é que estão arquivadas todas as experiências de mais de 50 mil anos que vocês têm? E eu? Aonde? Isso não está morto. Não está. Os crimes que nós praticamos. Aonde andam os goldos, os visigoldos, onde anda todos esses espíritos? Não se apagaram como fumacinha, não. Estão reencarnados na Terra. Guerreiros e tantas estruturas por esse universo de evolução. Em nós, impulsos, culpas. A culpa dá um seminário aí de umas 18 horas. Para começar, culpas. É impossível ser feliz com culpa. Psicólogo junguiano, espírita Adenauer Novaes, tem um livro com esse título. Felicidade sem culpa. Tudo isso, gente, toda essa estrutura vai ter que ser trabalhada para modificações. Por você. Você, na cultura que tem, nós, na cultura que temos, nos foi ensinado que a gente já nasce com culpa. Né? E culpa inconsciente começa a exigir reparação. Tem gente que adoece porque
inconscientemente exige reparação pela dor, porque traz no inconsciente profundo marcas do que fez e do que deixou de fazer. Há em nós muitas vezes desritmia emocional, porque não tomou atitudes que deveria ter tomado, e a nossa ausência na responsabilidade gerou desordem e gerou culpa em você, na presente encarnação e nas vivências passadas. E eu nem falo mais de vida passada, só a vida, vivências passadas, experiências passadas, tudo arquivado dessa forma. A parte técnica da informação nas células psi, células de energia, que vai organizando em você ou saúde ou doença. Por isso, quando nós estaremos mexendo com as emoções, com o sentimento, com os níveis de amor, nós estaremos mexendo com essas células de energia. Graças ao teor vibratório de cada emissão pensante, a cada estimula a consciência da célula, que se sente mais fortalecida, gerando saúde, ou se desarmonizando, produzindo doença. Saúde ou doença é questão de escolha. É o título do livro do doutor Américo Canhoto, nas grandes livrarias do Recife você encontra. Saúde ou doença é questão de escolha à luz das leis espirituais. A relação mente-corpo, espírito-matéria, sentimentos, emoções, saúde e doença. Algumas se instalando como processo reparador mesmo. E pelo desgaste natural da estrutura orgânica, que diminuindo essas construções de energia, mas saúde é uma coisa e enfermidade é outra. Você pode estar enfermo altamente com saúde. Chico Xavier, amigo de Carlos Bacelli, trocava muitas experiências por carta, escrevendo para Bacelli. Chico gostava muito de escrever. E Bacelli guardou essas cartas e publicou um livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Foi Bacelli que me disse pessoalmente aqui no Recife, porque eu fui procurado e disse a ele: como é que eu sei que o que você escreveu no livro é verdade? Porque eu não acredito em tudo que chega na minha mão. Preciso de confirmação, principalmente sobre Chico Xavier. Então, eu quero a origem. Onde foi que você buscou? Dizendo que Chico disse. Aí ele me disse: isso está em cartório. Foram as cartas que ele recebeu, que ele me enviou. Eu peguei as cartas e formei o livro. Aí eu fiquei tranquilo para divulgar. Não vou divulgar uma coisa que eu não tenho segurança. Nesse livro tem uma carta que ele diz assim: Bacelli, eu tenho um amigo que é um amigo encantador, sempre esteve comigo, sempre me serviu. Esse amigo tem sido uma bênção que Deus deu na minha vida. Eu, Bacelli, estou bem, estou em paz, estou com saúde, mas esse amigo está me dando muito trabalho. Eu quero me levantar, ele só quer ficar sentado. Eu quero andar, visitar, ele se cansa com a maior facilidade. Esse amigo está enfermo, é o corpo, mas eu estou com saúde. Isso aqui é um nível de consciência. O corpo enfermo, mas você não precisa ficar perturbado, neurótico, angustiado, depressivo, por causa do corpo não. Ele é veículo, é roupa. Quando sua roupa fica suja, você fica perturbado porque a roupa está suja? O corpo é roupa. Ah, mas dói, isso não. Faz parte do processo de crescimento e de evolução. Mas você está bem, está em paz, está em harmonia. Alcançar esse nível eu sei que não é fácil. É preciso toda uma desvinculação dele. E você não ser ele, mas estar nele. É lindo esse processo. Isso aí está vendo aqui. Outro nível de consciência. Outras visões, outras estruturas que nós estamos toda hora passando. Entendemos como funciona hoje. Vamos lá.
as doenças mais graves são aquelas que se originam na alma, espraiando-se pelo organismo físico e transformando-se em processos degenerativos infecciosos, produzindo dores ou se exteriorizam como conflitos que se convertem em transtornos psíquicos cuja gravidade se encontra na razão da causa produtora. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, e aqui um parêntese, o livro que nós estamos estudando no C.C. Costa, Vera Veríssimo me lembrou, é Plenitude, que é um estudo do sofrimento, não é autodescobrimento. No autodescobrimento já passamos por ele já. Então quem desejar estar conosco no segundo domingo de julho, leve o livro Plenitude, porque eu cobro em sala de aula que os alunos estejam com o livro na mão. É aula, é sala de aula, então todo mundo que participa do estudo de Joana leva o livro, e se não levar, eu cobro. Para que todos tenham o compromisso, a responsabilidade de estudar. E como o estudo é coletivo, todos participam, o ritmo do estudo já está bem organizado, então as pessoas participam estudando. Como é um aluno que vai para a sala de aula e não leva o livro? Sem chance. E ainda fica dever de casa, para a turma preparar, estudar o material, com respeito a uma obra que Joana de Ângeles mandou para nós. Uma obra majestosa que algumas universidades do Brasil já estão colocando no seu processo de aprendizado. Em Fundão, na Universidade de Fundão, no Rio de Janeiro, no currículo de medicina, tem as obras de Joana de Ângeles lá como processo de estudo no Rio de Valdo Pereira Franco. A sementeira do ódio, do ciúme, da inveja, da ira, da mágoa, ressentimento, lamentação. Qual é esse que a gente tem? E tá ferrado. Qual desse aí a gente adora ter? Viciado mentalmente, de séculos. Não é de uma hora para outra, não. Por isso que é difícil a reprogramação mental, por causa dos condicionamentos do inconsciente, na viciação, hábitos terríveis. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, questão 685A, diz: educar é a arte de modificar hábitos. Livro dos Espíritos, questão 685A, reprogramando, reestruturando. Não tem célula que aguente esses vírus e vibriões psíquicos. Elas enlouquecem, se desarmonizam, se desorganizam. É por isso que é preciso, Joana diz no livro Ser Consciente, só teremos uma proposta de saúde integral quando estudarmos espírito, perispírito e matéria. Está lá na introdução do livro Ser Consciente. A ausência dessa proposta gera tratamentos paliativos, mas não cura. Vede o material que nós dispomos para um trabalho de saúde mental, de saúde física, de um novo modelo de justiça. Nós estamos tendo também a felicidade de ir ao Fórum Joana Bezerra e durante 4 horas fazer a apresentação de trabalhos dessa natureza. Lá no Fórum, advogados, assistentes sociais, a sociedade pernambucana que estão pagando as suas dívidas com penas alternativas, grupo de 70 pessoas, 3 grupos, começa de 12h30, faço um de 12h30 às 2, de 3 às 4, de 4 às 5, a convite do pessoal de lá, dos advogados, dos juízes, do pessoal. Oi, querida. De estudar. Vamos falar dos analfabetos, por exemplo. Num centro espírita sério, se você inicia um trabalho desse e há algum analfabeto, providencia-se a alfabetização se ele quiser. Lá no C.S. Costa nós tivemos a alfabetização de uma jovem portadora de deficiência mental crônica, desde a infância,
toma todos os dias até desencarnar uma medicação no Cardenal e Finotaína, todos os dias. E ela teve a felicidade de alfabetizar-se. Chama-se Aurieta. E a Aurieta, dentro de todas as suas limitações, quando eu menos esperava, ela de alguma forma, com toda a sua deficiência, mas aprendeu a escrever o nome. E aprendendo a escrever o nome, quando eu menos esperei, ela chegou lá com uma carteira de identidade nova e disse: eu não sou mais analfabeta, de botar o dedo, e fui tirar a minha carteira de identidade. Pergunta quem foi que mandou ela fazer isso? Ninguém. Consciência dela que deu esse salto. Antigamente ela vivia internada, ela tinha crises de catatonia, e quando a gente menos esperava, ela desaparecia e a família ia procurar achá-la. Eu ia no Sanatório Recife com a mãe para assinar a autorização de tirá-la de lá, porque aquela terapia não resolvia para ela. Já faz uns 3 anos que ela não tem mais internamento por desordens psíquicas. Ela tem um problema de circulação na perna, mas por problema de crises catatônicas como ela tinha, acabou-se. Ela vai a todos os trabalhos dentro do seu psicólogo. A tudo. Ela não sabe ler, naturalmente, a alfabetização dela ainda é muito primária, mas ela consegue isso. Na presente reencarnação, quando alguém, por situações N, tem o momento de não estar alfabetizado, ele realmente, naquela encarnação, vai ter dificuldades da cultura pela leitura, o que não inibe ele hoje de estar nesse processo de aprendizado por DVD, por CD, por palestra, por todo o mundo. Certo? É assim que eu alcanço a resposta que eu tenho para dar. Ok? Você tem direito de dizer: foi pouco, não se preocupe. Aqui a gente é livre para pensar. Produzindo vírus e vibriões psíquicos que atacam o organismo daquele que está desprevenido, e inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente produz e direciona enorme conforme a sua estrutura social, modificando atualmente a estrutura do DNA, o mapa da vida. Hoje, no presente momento, em função das suas emoções e dos seus sentimentos, o seu DNA está sendo alterado, ou para melhor construção, ou gerando desarmonia no DNA. No livro Dias Gloriosos, um dos majestosos livros de Joana, onde ela vai falar de engenharia genética, de clonagem, de reprodução assistida, no capítulo sobre pensamento e saúde, ela então vai dizer lá que essas estruturas, produzindo esses vírus e vibriões psíquicos, vão alterar a estrutura do DNA, e essa alteração vai exigir uma reparação, a começar no mundo dos espíritos, levando séculos para a harmonização das células que estruturam o DNA. Dias Gloriosos. Eu vou deixar mais de 100 livros para vocês lerem. É claro, é elementar. É elementar. Ou a gente vai buscar, ou vai permanecer na ignorância. Você escolhe. Agora, preguiçoso, quer fazer uma oração na hora de dormir para ser feliz, a oração não passa daqui. Não é assim não. Isso foi viciação de religião que deixou a gente desse jeito. Faz um bocado de besteira, não tem compromisso, não tem responsabilidade, não tem respeito, não se ama, não ama o próximo, não ama Deus, não ama ninguém, e quer de uma hora para outra estar bem, em harmonia, em paz. Tenha dó. Tenha dó. Ao mesmo tempo, ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo em ideias perturbadoras e agressivas contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando e trabalhando para matar os fatores imunológicos. Foi esse material que eu levei para o CREMER, o Conselho Regional de Medicina aqui em Pernambuco, atendendo o convite do Hospital das Clínicas, na pessoa de Dr. Luiz Gonzaga de Castro,
que é diretor do Hospital das Clínicas, majestoso educador, católico, apostólico, romano, fervoroso. Tem o doutor Luiz Gonzaga, médico, professor titular da cadeira de dermatologia da Universidade Federal de Pernambuco. E a convite do hospital, nós fizemos lá no Conselho Regional de Medicina uma apresentação levando, não foi esse painel, foi o que tem aí chamado Equilíbrio Mente e Corpo, mas é dentro dessa construção, trazendo a contribuição da psiconeuroimunologia, que essa área pode ser estudada e é estudada pela psiconeuroimunologia, e você vai encontrar aí na livraria de Recife a obra Mente e Corpo, como educar a mente para ter saúde, de 20 médicos e 30 trabalhos clínicos na área da psiconeuroimunologia, nos ajudando a fazer a relação mente, corpo, espírito e matéria. Coloque o nome que quiser. Se tem trauma de colocar espírito, que é o que alguns cientistas têm, coloca energia, sem problema. Maravilhosas construções para a gente poder entender e trabalhar-se. E como diz Augusto Cury, tornar-se terapeuta de você mesmo nas prevenções, agora sabendo de que forma os sentimentos, a emoção, a ternura, o carinho, o afeto, o amor, o perdão, a indulgência, a fraternidade tornou-se processo de saúde. E não crença e esperança de quando morrer ficar bem. Eu quero ficar bem agora. Agora. Dentro do possível. Que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida na Terra. É possível fazer se nós tivermos uma cultura, todo mundo envolvido, trabalhando nessa realidade, saindo da indiferença, numa sociedade mais justa. Ao redor da cidade do Recife, nós temos 700 favelas. Os senhores sabiam? 700 favelas. Dados oficiais de nossos irmãos, afastados da oportunidade do mercado de trabalho, de educação, de tudo, de moradia, de tudo, pela cultura que hoje domina na sociedade da Terra. Todos nós somos responsáveis. Por isso que nas casas espíritas, o trabalho social, a busca de contribuir para minimizar a miséria humana, estará sempre presente. Sempre presente. Eu tenho a felicidade de contribuir como cristão espírita lá no Lar Ceci Costa, e minha alma ter a felicidade de ver lá um ninho de trabalho, de amor, dentro do nosso possível, com 130 adolescentes conosco lá em regime Casa-Dia, 50 jovens no projeto Olinda Jovem, com a Prefeitura de Olinda, ver lá uns momentos de trabalho com 20 computadores, as crianças recebendo a educação, recebendo a estrutura intelectualizada, ver lugares para fazer assistência com manicure, com cabeleireiro, com nossos defeitos, sim. Eu estou falando das coisas belas porque os defeitos a gente vai ter, dificuldades, problemas, vai ter, faz parte. Na comunidade com Jesus, enquanto Jesus esteve junto deles, os apóstolos brigavam entre si. A situação de Paulo e Tiago, irmão de Jesus, não foi fácil. Paulo de Tarso e Tiago. Tiago em Jerusalém, Paulo em Antioquia. Para Paulo conseguir a autorização para pregar o cristianismo, não foi fácil. Aos gentios, teve que ir lá em Jerusalém para pedir a autorização de Tiago, irmão de Jesus, para que ele pudesse autorizar Tiago, a Paulo, a fazer as pregações. Na análise psicológica dos discípulos de Jesus, segundo o Dr. Augusto Jorge Cury, nas suas obras Análise da Inteligência do Cristo, o mestre do amor, o mestre da vida, o mestre da sensibilidade, o mestre do mestre e o mestre inesquecível, no análise psicológica ele diz: o mais saudável, aparentemente, dos apóstolos chamava-se Judas Iscariote. Se um psicólogo
fosse analisar, à luz da psicologia, nos textos que nós temos do Evangelho, qual seria aquele mais saudável, aparece Judas na análise de Augusto Jorge Cury. E quando você lê a análise psicológica de Pedro, de João, aquele amoroso, o amoroso pediu um dia a Jesus: mestre, manda fogo lá do céu para queimar tudinho que não está com a gente. Foi. Pega lá o Evangelho para tu ver se não está assim. Jesus está fazendo as suas construções e João, o discípulo amado nas construções pobres e primárias, diz assim: mestre, manda fogo do inferno aí, manda fogo para queimar tudo. Simão Pedro, na hora da prisão de Jesus, os senhores sabem, numa reação de agressividade, tirou a espada e feriu o outro, ao lado do mestre que falava do amor, que falava de tudo isso. O que foi que aconteceu que eles mudaram depois que Jesus parte? Essa é uma pergunta majestosa para a gente encontrar a resposta. Pedro era um trator emocional. O psicólogo naturalmente faz depois uma análise para dizer o que é que eles tinham, e particularmente Pedro, que não sucumbiu quando da negação de Jesus, porque foi muito forte emocionalmente para ele. Amigo, amado, querido, conviveu ao lado. Quando ele entendeu, ainda avisado pelo mestre: não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. O medo de ser preso, Pedro disse: não conheço, nunca vi. E não disse uma, disse três. Aquilo era para ter desestruturado ele completamente. Aí o psicólogo analisa, diz: o que não desestrutura Pedro é que Pedro tinha o perfil da criança, dócil, passa a noite todinha pescando, não pesca nada. Jesus olha para ele e diz: lança a rede ali. Ele não titubeou, lançou a rede como a criança que papai diz: meu filho, faça assim, ele faz. Essa alma da estrutura infantil ajudou Pedro a superar a negação. A grande desordem emocional, segundo Augusto Cury, de Judas, é que Judas era introjetivo. Ele não participava da vida social, do universo das suas crenças e dúvidas com ninguém em nenhum momento. Ele não superou quando ele viu aquela desestrutura dele. O que foi que eu fiz? Como ele não recorria, ele não buscava uma ajuda, ele tomou aquela decisão, que depois se recupera, reencarna como Joana d'Arc, e aí estará a evolução de Judas Iscariotes. Essas condutas esdrúxulas, em que muitos se comprazem, transferem-se de uma para outra existência graças à memória e consciência da célula psíquica, que moldará a equivalente orgânica com a carga de energia que conduz. Assim, essa onda influenciará a criatura desde a sua formação genética, alterando a estrutura de acordo com a qualidade da mensagem de que se faça portador. É isso que vai ser analisado nesse laboratório de estrutura anatômica por essas autoridades servidoras da justiça espiritual, e quando do processo de fecundação, fazendo a análise cromossômica do casal. Missionário da Luz, capítulo 13, a reencarnação de Sigismundo. André Luiz vai com Alexandre à residência do casal, que vai ser pai e mãe de Sigismundo. Antes do ato sexual, os dois vão lá. E Alexandre está analisando o mapa cromossômico do casal. André Luiz foi médico na Terra, né? Não entende o que está sendo feito, pergunta a Alexandre: o que é que o senhor está fazendo? Ele diz: por enquanto, você ainda não tem condições de entender o que eu estou fazendo. Mas espere que mais na frente você vai ver. A relação sexual de Alexandre
vai analisar a estrutura do espermatozoide. Dentre milhões, vai atender o que ele quer. Ele, diz André Luiz, ele mentaliza, magnetiza o espermatozoide, dando a ele uma velocidade maior para ser ele o primeiro a chegar no processo de penetração no ovo. Olha André Luiz. Majestoso trabalho de embriologia de 45, de 1950 mais ou menos, a obra 45, 46, majestoso, analisando essas estruturas celulares na formação, na influenciação da formação genética, as necessidades kármicas da lei de causa e efeito, e aquela moldura, aquela forma, aquela estrutura vai então alimentar as células, a memória e consciência das células psi na moldura orgânica. É velhice. Resultado do seu processo de conquistas. Por isso que nós estamos com um corpo em evolução. Um cérebro, como dissemos há poucos anos atrás, em evolução. Melhorando a estrutura do espírito, vai melhorar a estrutura genética. O nosso DNA estará em melhores condições para as futuras encarnações. Como Deus fica majestosamente belo. Pode passar, meu filho. Isso é compreensível porque as descargas produzidas pelos sentimentos vis, produzem toxina de alto teor hormonal que modificam os códigos do DNA. Foi o que eu falei ainda agora. Isso está no livro Dias Gloriosos. Os sentimentos vis, a mágoa, a inveja, o ressentimento, o ciúme, a luxúria, a ambição, a posse, tudo isso vai trazendo desestruturações hormonais no DNA. E à medida que se repetem essas fixações ao longo do tempo, maior se faz o dano causado à estrutura íntima do DNA, impondo um processo de reparação desde o além-túmulo, uma mudança total de comportamento que se encarrega de constituir a dupla hélice, que são os dois cordões entrelaçados e formados por substâncias químicas específicas. Não foi à toa que eu comecei o trabalho falando do pensamento. É o pensamento, é as estruturas da emoção, dos sentimentos, que vai estruturar em você saúde ou doença, novos corpos melhorados ou não, bem-estar psíquico ou desequilíbrio, refazendo toda uma estrutura cultural que aí está implantada e que nós precisamos dessas consciências, dessas construções na modificação dos códigos genéticos. Ou você faz, ou você faz. Não tem caminho outro. Você decide. Hoje ou daqui a 1 milhão de anos. Não tem tempo. O tempo não tem condenação, só tem amor. O mal é apenas e somente a ausência da beleza. E você, se quiser, vai em busca dessa reprogramação mental. Isso não se faz sentado aqui. A gente tem a informação aqui e vai precisar no dia a dia aplicar. É essa a proposta. A construção, a aplicação, à medida que vai superando-se, vai aumentando a coragem, a determinação, a vontade, vai libertando-se dos medos, das culpas, vai se tornando modificador social, porque quem se ama nesses níveis, ele tem o desejo de contribuir com a melhoria da sociedade, em todos os níveis, vai aprender a falar retamente. Nós precisamos reprogramar a nossa fala. No livro Plenitude, Joana de Ângeles vai trazer do budismo contribuições em 8 passos nesse programa de modificação de nível de consciência.
Falar retamente, pensar retamente, sentir retamente, ouvir retamente, meditar retamente, conduzir-se retamente, são 8 itens que você vai começar a aplicar no cotidiano, no dia a dia. No livro Autodescobrimento, introdução, ela diz, são imprescindíveis para a conquista de novos níveis de consciência, conhecimento de si mesmo, 5 passos. Para começar, insatisfação com o que se é, se está, se encontra. Desejo sincero de mudança. Perseverança nos ideais. Coragem para enfrentar-se e vencer-se. Capacidade de crescer emocionalmente. Todo o programa a ser estabelecido, trabalhado, e não espere ser aceito e compreendido por ninguém. Porque as pessoas que lhe cercam não vão entender isso. Nem pai, nem mãe, nem avó, nem marido, nem mulher, nem nada, ninguém. Você vai fazer isso sozinho. E muitas vezes com os outros muito doentes, lhe agredindo toda hora e todo instante. E quando você às vezes tem a sua descompensação, ainda diz assim, tu não é espírita? Como é que tu fala? É comum, é assim mesmo. As senhoras às vezes escutam do marido, vai, leva a tua cama lá pro canto. Tá tanto. Na verdade é preciso coragem para perseverar nos ideais. Senão a gente foge. Insatisfação pelo que se é. Desejo sincero de mudanças. E hábitos. É sério. E se você se integrar num programa desse, você vai ouvir o que não gosta. O problema é que quem vai dizer precisa dizer açucarado, amorosamente. Se vocês quiserem ter um exemplo disso, pegue Emmanuel com Chico Xavier. Tem pessoas que lê a obra do escritor, do escritor Marcel Souto Maior, que para mim é a obra que eu mais me identifico sobre o estudo do Chico. Ele não é espírita, é um jornalista, vai para Uberaba cético, sem acreditar em nada, e lá recebe uma majestosa obra de amor e escreveu um livro, 2 livros, sobre Chico Xavier. Há pessoas que começam a ler o livro e dizem, isso é um carrasco. Como é que esse homem fez um negócio desse com esse rapaz? Porque não foi fácil para Chico ir trabalhando-se nas modificações. Um dia Chico pega um trem em Pedro Leopoldo para uma homenagem que ele ia receber em Belo Horizonte, títulos e mais títulos lá. No meio do caminho, Emmanuel entra no trem. Ele diz, está indo para onde? Estou indo para Belo Horizonte, é uma festa, não sei o quê. Emmanuel, só meu filho, eu não tenho tempo para ser artista. Tu vai sozinho, porque contigo eu não vou. Chico saltou na primeira estação e voltou vai lá para Pedro Leopoldo. Isso foi bem no começo da viagem. Se vocês puderem, há no comércio 2 DVD sobre Chico Xavier, que era para ser um filme majestoso, com Chico na infância, na adolescência, o pai dele, a família toda, a família Jovino, os locais onde ele recebeu a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, uma joia majestosa. Está aí nas bancas, nas livrarias, para você encontrar. E outro, que também está em DVD, é o programa Pinga Fogo. 2 programas que o Chico naquela época na TV Tupi, no Rio de Janeiro, foi maravilhoso. Olha, falta de material para estudar. Em vez de assistir Faustão a tarde todinha, ou Gugu, pegue os programas, esses materiais, filmes, e vai estudando. E vai. Esses 2 DVDs que você começa a assistir, qual é o nome dele?
Deixa eu ver se eu vejo. Parece que é de Pedro Leopoldo ao Uberaba. De Pedro Leopoldo ao Uberaba. É isso? É lindo, é maravilhoso. Você vai lá encontrar o marido de Meimei visitando lá. Você vai encontrar Pietro Baldi fazendo uma visita à casa do Chico. E ele, Chico, lá conversando. É maravilhoso. Gente, tem muito material para a gente trabalhar, pesquisar, buscar, enamorar-se dessa proposta, viver essa proposta, deixar esse quadro de sono, acanhado, sem sono, lá no fundo do poço. Está no fundo do poço porque gosta. Assim, olha para isso. Zé Joana, assim as enfermidades da alma se farão recuperar somente quando houver transformação estrutural do pensamento. Por isso que eu sonho com as escolas. Sonho com os colégios. Preparando, educando os espíritos reencarnados para essa visão de vida, para essa construção intelectual e afetiva, mais instruídos, sem rótulos religiosos, sem rótulos nenhum, como educadores. Que é esse o grande momento do amanhã, como o Dr. Bezerra de Menezes está convocando a Sociedade Espírita Mundial e particularmente a brasileira, para vermos os centros espíritas saírem de centros de crenças para tornarem-se escolas. Oi. E Jesus, que nem leu nem escreveu, entre aspas, e ter esse pensamento já todo formado, majestoso, sintetizar todas essas estruturas, é por isso que só mais na frente nós compreenderemos o Mestre e o cristianismo quando melhorar, porque eu sou admirador profundo de Paulo Coimbra, aqui de Recife. Paulo Coimbra foi um dos meus primeiros educadores no Espiritismo, e eu acho Paulo a pessoa com mais facilidade de sintetizar, de apresentar isso com o pensamento de Jesus. Eu me sinto ainda nessas pessoas. Que é lindo quando Jesus resume todas essas estruturas, quando ele diz: amai a Deus acima de todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo. Tudo isso que eu estou falando aqui de manhã está resumido aí. Nós, naturalmente, precisamos de toda essa praticidade e tal para fazer as construções. Emmanuel disse uma vez a Chico que ouviu comentário no mundo onde ele vivia sobre Jesus, que ele, Emmanuel, não tinha condições de entender. Quanto mais ele tudo. Me permita eu colocar junto de tudo. Já pensasse. Pai Nosso, rezaria alguma coisa? O Pai Nosso há restrições, porque o Pai Nosso que chegou até nós provavelmente não tenha sido a oração que Jesus proferiu. Mas boa parte dele. Com certeza. Porque o que Jesus nos falou nem sempre é o que está nos evangelhos. Há um livro aí na cidade de um pesquisador cujo título é O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Há outros livros nessas pesquisas. Por isso que eu fico assim, muito distante de falar do mestre, porque é distante, mas ele é encantador dentro dessa proposta de beleza, de saúde extraordinária. Deixa eu ver qual é a outra transparência, outro material, outro lado. Vai ficar aí comportamento e consciência até quando acontecer o nosso a continuação do nosso seminário para tratar desses indivíduos dependentes, insatisfeitos e autorrealizados. Você escolhe aonde quer ficar. A escolha é nossa de sermos saudáveis. Eu sei que somos frágeis,
protegemos a imagem. Ah, meu Jesus, olha o que a gente tem de refletir sobre proteção de imagem. Dói na alma. A alcançar nível de consciência de unicidade com os maiores. Jesus não disse, eu e o Pai somos um. Disse não. Ele disse assim, eu e o Pai somos uno. Segundo os historiadores, os eruditos, os tradutores, em melhor condição, sem estar apegado a religiões, que defendeu ali na Bíblia, em situações. Há um livro de Mário Cavalcante de Melo chamado Da Bíblia aos Nossos Dias, seus erros, lendas e contradições. É só pegar. É chocante, mas é verdade. Pegue lá. Da Bíblia aos Nossos Dias, seus erros, lendas e contradições. Paciência, por mais doloroso que seja, é assim que é, na visão que temos. E às vezes, se eu dissesse isso há 500 anos atrás, eu ia para a fogueira. Mário Cavalcante de Melo, erudito, professor, curitibano, paranaense. O prefácio da obra é de Diolindo Amorim, nada mais, nada menos do que o professor Diolindo Amorim. Então, é uma reverência muito boa para isso. Nós temos ainda 15 minutos, que não é quase nada, e eu vou reservar esses 15 minutos para você perguntar alguma coisa. Ou os senhores querem que eu passe aqui a evolução do pensamento em relação à mulher? Olha, as mulheres de agora, não joguem, não me queime vivo aqui. Porque vocês eram as mulheres do que vocês vão ver. Vocês eram os homens. Eu era mulher naquela época. Presta atenção. Tá aí não, tá aqui. Naquela época eu era mulher. Vocês aqui eram os homens. É inacreditável o que vocês vão ver. Em nome do amor. Em nome do amor. Em nome do amor, se segure na cadeira. É a maioria mulher, eu sou arriscado a sair daqui no pique. Olha, vocês estão avisadas. Então, mulheres hoje, mas nessa época os homens eram vocês. Na história da humanidade. Tudo isso aqui são seminários que a gente tem feito pelo mundo afora. Se vocês quiserem copiar para vocês, é só salvar o computador aí depois. O mestre indiano, deixa eu ver aqui, o mestre indiano. Deixa eu ver se é aqui. Eu esqueço esse título. Foi, não foi, eu esqueço ele. Não, não é não. Vamos voltar. Viu? Vai passando que eu chego ele. Não é religião religiosa, não. Não, penso lá na luz para mim. Escritos ali, veja aí se não é esse. Eita, é isso aí. Escritos milenares, história pura. Vamos lá. É a evolução da mulher. Isso aqui para encerrar, relaxando. A mulher deve adorar o homem como a um Deus. Toda manhã, por 9 vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido, de braços cruzados, perguntar-lhe, Senhor, que desejas que eu faça?
Isso foi escrito por Zaratustra, filósofo persa do século VII. Olha que lindo. Foi você. É você. Vamos embora. Todas as mulheres que seduzirem e levarem ao casamento os súditos de Sua Majestade, mediante o uso de perfumes, pinturas, dente postiço, peruca, recheio dos quadris, incorre em delito de bruxaria e o casamento fica automaticamente anulado. Constituição Nacional Inglesa do século XVIII. Olha para isso. Que atraso! Vamos embora? Lá tem mais, vai até o fim. Mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que este se dê a outros amores, a mulher virtuosa deve referenciá-lo como um Deus. Durante a infância, uma mulher deve depender de seu pai, ao se casar, do seu marido, se esse morrer, de seus filhos, e se não estiver, de seu soberano. Uma mulher nunca deve governar a si própria. Livro sagrado da ilha. Já pensasse? Vamos ter mais. É só o comecinho. Tem coisinha pior. Quando um homem for repreendido em público por uma mulher, cabe o direito de derrubá-la com um soco, desferir-lhe um pontapé, quebrar-lhe o nariz, para assim, desfigurada, não se deixe envergonhada de sua face. E é bem merecido por dirigir-se a um homem com maldade de linguajar ousada. Tratado de conduta moral da França. Sério, 14. Foi ontem, tu estava lá. Vestida de homenzinho lá. Vamos embora. As crianças, os idiotas, os lunáticos e as mulheres não ter capacidade para efetuar negócios. Henrique VII, rei da Inglaterra, chefe da igreja anglicana. Simbora! Quando uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la à escravidão. Esta escravidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido, e durante o período em que durar, é lícito a ele, o marido, casar de novo. Código de Hammurabi, Constituição Nacional da Babilônia. Que progresso monumental a gente tem feito com relação às conquistas da mulher. Ao Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Os homens são superiores às mulheres, porque Allah otorgou a primazia sobre elas. Portanto, dai aos varões o dobro do que dai às mulheres. Os maridos que sofrerem desobediência de suas mulheres podem castigá-las, deixá-las a sós em seus leitos e até bater nelas. Não se legou ao homem maior calamidade do que a mulher. Isso é humanidade. Vai, meu filho, mais pra frente, para terminar. Paulo de Tarso. Que as mulheres sejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Se quiserem ser instruídas sobre alguma coisa, algum ponto, interroguem em casa os seus maridos. Paulinho Tarso. Luminoso Paulo. Lá naquele tempo de Jerusalém, influenciado pela cultura da época, se deixou escrever isso. Isso está nos evangelhos. Vai, meu filho. A natureza só faz mulheres quando não pode fazer homem. A mulher é, portanto, um homem inferior. Aristóteles. A mulher é um homem inferior. Dá pra entender o negócio desse? Não, perdão, que a menina vai sair aqui e vou colocar fogo em você. E aí, para terminar, Lutero. Século XVI. O pior adorno que uma mulher pode querer usar é ser sábia. Lutero. Fez muito tempo não. Que majestosa. Parabéns para as mulheres nas conquistas dos seus valores.
aí está, queridos. Impressionante, né? Não, a gente não tem ideia. Lourenço, como é que você não sai? Qual site? Qual é o site? Ele está perguntando no site. Foi meu amigo Vinícius e a minha amiga, não sei se você tem, que me deu. Foi Vinícius, meu amigo lá do CCO, que me deu esse material. E às vezes eu sei só é para dar uma ideia. E a gente vê que não houve a evolução quase. E não foi por qualquer pessoa, não. Aristóteles, Paulo, Lutero, que trataram a mulher assim. Chegou para o presbítero que a mulher, ela não está sendo certa, tem mais muita gente que vê. Agora só quero perguntar, se não está sendo certa, hoje que é com Cristo. Muito embora não tivesse a formação, porque Joana conta que quando Sócrates recebeu, a mulher de Sócrates, recebeu a notícia que ele tinha sido condenado, ela foi correndo à prisão e foi dizer a Sócrates: Sócrates, os juízes te condenaram. E ele respondeu para ela: te condenaram à morte. E ele respondeu: eles também estão condenados. E ela disse: mas é injusto. E ele respondeu: e tu querias que fosse justo? Só tem essa postura quem tem uma educação para a razão maior do nosso encontro é a aproximação com a proposta espírita de trazer, restaurar o cristianismo, a mensagem esquecida. O professor Hermínio Correia de Miranda escreveu um livro exatamente com esse título: Cristianismo, a mensagem esquecida. Por isso, os nossos corações, nossas almas, recebendo mais uma vez o convite de Jesus e na presente reencarnação, à luz da doutrina dos Espíritos, vamos iluminar a nossa consciência, modificar as nossas estruturas e caminhar de encontro a Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. O Senhor nos ampare hoje. Ele não foi. Ele Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir, como sempre, ao nosso Pai a permissão, através da prece, para o encerramento desse encontro, desse seminário, com a prece que será proferida pela nossa irmã. Nosso Pai Todo-Poderoso, só temos a agradecer, Senhor, pelos ensinamentos que tivemos a oportunidade de iniciar junto ao nosso irmão que repassou esses ensinamentos tão maravilhosos. E assim, Senhor Mestre Jesus, obrigada pela presença de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que tiveram a oportunidade de estar aqui para mais um aprendizado. E assim, Senhor Mestre Jesus, ilumina todos os nossos irmãos que estão presentes e aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presentes. Que a paz do Divino e amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, esteja com todos nós, hoje e sempre. E em teu nome, querido Jesus, em nome de Deus, nosso Pai Criador, em nome da equipe espiritual que coordena e dirige esta casa de oração de trabalho, é que, ao mesmo tempo que te pedimos a oportunidade que tivemos para glorificar o teu santo nome pela oportunidade
de crescimento, de aprendizado, mas que requer em cada um de nós, como foi colocado pelo nosso querido irmão Lourenço, o desejo de querer fazer, a obrigação consigo, para que, através da busca do conhecimento, possamos conhecer a nós mesmos e dessa forma evoluir, crescer, mas não esquecendo de estender a mão para o outro que está ao lado, daquele que não teve a oportunidade que nós tivemos e nós estamos sempre tendo ao vir para uma casa como esta, para o crescimento interior. Que a tua luz, Senhor Jesus, não recaia somente sobre todos que aqui estão, como falou nosso irmão, mas também a todo aquele